Vamos lá, gente? Voltando aqui, ó. Sou o professor Carlinhos e a gente está conversando sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394 de 1996, a 9394/96, como a gente costuma falar por aí, tá bom? A gente já conversou da maior parte dos artigos da primeira parte da LDB. Então, para a gente findar essa parte, eu só vou ainda fazer uma pequena revisão sobre gestão democrática. Eu não havia falado ainda e vou falar agora. Lá no artigo de número 14º, a gente tem os princípios da gestão democrática, lá dentro da Lei de Diretrizes e Bases. A gente tem 2 princípios descritos lá. Quais são esses princípios, Carlos? O primeiro deles é a ideia de formação de conselhos pela comunidade escolar. E o segundo dos princípios é a participação coletiva nas construções das propostas político-pedagógicas das escolas. Então, a gestão democrática, gente, que é um dos princípios da educação pública no Brasil, a gente vai precisar ser regido por esses outros 2 princípios que estão lá dentro da gestão democrática. Então, ó, no artigo 3º, a gestão democrática é princípio da educação nacional pública. E lá no 14º, ele descreveu os 2 princípios dessa gestão democrática. E quais são os 2 princípios? Olha lá na tela. A formação de conselhos. E conselhos compostos por quem, Carlinhos? Por toda a comunidade escolar. Foi isso que ele descreveu, né? Esses conselhos acompanham, fiscalizam, são deliberativos, consultivos, tá bom? E ainda a participação coletiva, a participação de todos. De todos. Onde, Carlinhos, a participação de todos? Isso mesmo, na construção das propostas pedagógicas. Tranquilo isso na sua cabeça? Então, esse aqui é o nosso resuminho para o artigo de número 14, que trata da gestão democrática. Fechou? Tá tranquilo aí? Então, vem comigo. A gente agora vai conversar um pouquinho sobre os níveis e a organização da educação nacional. Essas questões sobre níveis e organização caíram muito em provas. Hoje costumam cair com menor frequência, porque é muito fácil e as pessoas não costumam mais errar. E qual é o papel do examinador? Cobrar algo que possa causar dúvida ou elimine alguns alunos. Então o que você precisa saber? Só tudo. Que aí você não vai ter dúvidas e nem vai ser eliminado. Mas assim, saber tudo é muito difícil. Tem uma noção geral da lei. Leia o texto da lei. É importante a leitura do texto da lei. Eu falei isso nos primeiros vídeos. E acompanhe as nossas aulas. Assista, se necessário, mais de uma vez. E se tiver dúvida, você tem os canais de contato aqui do Grão Online para que você possa tirar essas dúvidas, tá bom? Senhores, vamos em frente. Olha aí, ó. Níveis da educação e do ensino. A gente está tratando aqui do título de número 5, dos artigos entre o 21 e o 60. A gente começa agora a fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Quais são os 2 níveis da educação nacional, Carlinhos? A gente tem a educação básica e a educação superior. A gente tratou da educação básica e tratou da educação superior. Aí, para a gente conseguir, né, melhorar essa distribuição, foram criadas as etapas. E quais são as etapas da educação básica, Carlinhos? A gente tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Tá bom? Vamos conversar da educação básica. Daqui a pouco eu falo do ensino superior. A educação básica, na educação infantil, se divide em 2. Se divide em quem? Em creche e se divide em pré-escola. A creche atende aos alunos de 0 a 3 anos de idade. E a pré-escola atende os alunos de 4 a 5 anos de idade. Essa, gente, é uma novidade que aconteceu em 2013. Esses períodos eram diferentes, não como agora, tá bom? Então a sua atenção para isso é importante. De 0 a 3 anos, o atendimento é no berçário e maternal. E aqui de 4 e 5 anos, a gente está falando do primeiro e do segundo períodos, né, da educação infantil. As séries iniciais, né, o ensino fundamental se dividiu aí em séries, e a gente vai mudar o nome aqui, né, porque a maioria dos estados usa esse aqui, ó, anos finais e anos iniciais. Os anos iniciais têm duração de 5 anos e os anos finais têm duração de 4 anos. Pensando na oferta regular, gente, sem retenção, o aluno entra nos anos iniciais com 6 anos e sai com 10. Nos anos finais ele entra com 11 e sai com
14 anos. Então, o período de conclusão do ensino fundamental, a gente vai anotar aqui, ó, é dos 6 aos 14 anos, tá bom? Se houver um ciclo regular, sem retenção. Aqui nos anos iniciais, a gente está falando de um professor só, né? De um professor generalista. Ele dá aula de tudo. Ele dá aula de português, dá aula de matemática, dá aula de ciências, de história, de geografia. Aqui é o professor, gente, pedagogo, aquele que fez pedagogia. A partir aqui dos anos finais, a gente tem os professores por área do conhecimento. Então, a gente tem o professor de português, tem o professor de matemática, tem o professor de ciências, né? Tem o professor de história, tem o professor de geografia, tem o professor de educação física. Tem diversos profissionais aqui formados em outras áreas do saber, tá bom? Então, aqui, o professor nos anos iniciais, ele atua o tempo inteiro com o aluno. Toda a carga de horário é um único professor, na maior parte dos estados. E aqui, nos anos finais, não. A gente divide em horários para que todos esses professores possam atuar dentro da escola. Tá bom? Então, deixa eu ir apagando isso aqui, porque estava ficando meio bagunçado, porque eu vou escrevendo, né? Então, vamos lá. E continuando. Lá no ensino médio, a gente tem que lembrar. Qual é a principal característica do ensino médio? Ele é formado, ele é a característica da última etapa da educação básica. E ele tem duração de 3 anos? Não. É duração mínima de 3 anos. E eles atendem os alunos no fluxo normal de 15 a 17 anos, tá bom? Esse ensino médio também tem professores das diversas áreas do saber, né? E que vão estar aí acompanhando os alunos dos 15 aos 17 no fluxo normal, geralmente, na maior parte do país, em 3 anos de duração, mas não é a única forma. Pode ter mais de 3 anos, tá bom? E aí eu vou te agora pedir um favor. Lá no artigo 4º, ele diz que a educação obrigatória era dos 4 aos 17 anos. Então, o que é obrigatório? É obrigatório a pré-escola, é obrigatório o ensino fundamental e é obrigatório o ensino médio. Quando a gente está tratando de criaturas num ciclo regular, né, que saem dos 14, saem dos 4 anos na educação infantil e concluem aos 17 aqui no ensino médio. Tá bom? Esse é a organização da educação básica. Seguindo em frente, a gente tem a educação superior. A educação superior se divide em cursos sequenciais, em cursos de graduação, de pós-graduação e cursos de extensão. Oxe, Carlinhos, eu achei que a educação superior era só graduação e pós-graduação. Não, pois bem, não é. Essa atenção especial você precisa ter, visto que essa descrição está dentro da LDB. E essa atenção, né, pode cair em prova. Carlinhos, você vê isso cair em prova? Não. Lembra que eu falei para vocês que geralmente costuma cair nas provas os primeiros artigos? Isso não está lá nos primeiros artigos, está lá pelos artigos 50. Então, não é o que costuma cair muito em provas para professor. Na educação superior, a gente tem os cursos sequenciais, que são cursos de formação específica ou complementação de estudos. Olha só um exemplo. Aquele professor de Direito, ele quer dar aula, mas a grande maioria dos cursos de Direito são bacharéis em Direito. E ele quer dar aula. Ele pode dar aula, Carlinhos? Pode. Analisa então sua carga horária e ele faz um curso de complementação pedagógica. Essa complementação pedagógica é um curso sequencial. Beleza? Esse cuidado, né, que foi feito para esses cursos de menor duração ou de complementação de carga, eles são chamados de cursos sequenciais, tá bom? Os cursos de graduação você já conhece, aquele que você mesmo fez, ou de bacharel ou de licenciatura. A grande maioria dos cursos, né, são bacharéis, mas a gente tem alguns cursos que podem ser licenciatura, que estão ligados à área da educação. Carlinhos, você é o que mesmo? Falei para vocês, gente, eu sou licenciado em biologia e sou pedagogo também. Então, essas graduações são na área da educação, mas geralmente outras não necessariamente terão licenciatura, tá bom? E a pós-graduação, Carlinhos? A pós-graduação tem aquela mais comum, que é a especialização, que a maior parte das pessoas faz, que é lato sensu, e tem estrito sensu, que a gente tem a maior parte dos casos ligados ao mestrado e ao doutorado. O mestrado, as pessoas costumam desenvolver pesquisas, no doutorado também, pesquisas que sejam em prol da sociedade, justificadas, e esses cursos de pós-graduação geralmente se alinham a cursos de graduação, tá bom? Esse cuidado é interessante. E ainda tem os cursos de aperfeiçoamento, que são cursos que são ofertados pelas instituições de ensino superior, mas que não tem um critério inicial para que seja feito. Então eu posso, por exemplo, ter numa instituição de nível superior um curso para propagação de plantas ornamentais.
né? Esse curso de propagação de plantas ornamentais pode ser para o biólogo fazer? Pode. Pode ser para um jardineiro que não há formação superior? Pode. Esses cursos de aperfeiçoamentos, então, ofertados, complementam cargas ou são ofertados à sociedade, mas não existem critérios definidos para que se entre nesse curso de extensão, né, de aperfeiçoamento. Esse curso de extensão, ele é ofertado e é regulado pela própria instituição. Tá bom? Então, volta lá no seu slide para você ver. Ó. Curso sequencial, a gente comentou, a graduação, bacharelado ou licenciatura, a pós-graduação, a especialização, mestrado e doutorado, e os cursos de extensão e aperfeiçoamento que estão abertos a candidatos que têm os requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Foi o exemplo que eu dei da propagação das plantas ornamentais. Ok? Vamos dar uma treinada? Vamos dar uma treinada para a gente ver como que a gente está? Então, vamos de exercício. Esse é o exercício número 1, tá bom? A Lei de Diretrizes e Bases, 9394, em seu artigo 3º, discorre sobre os princípios do ensino. De acordo com o artigo 3º, não é considerado princípio da educação. Lembram lá dos princípios, gente? São quantos princípios mesmo para a gente ter todos na nossa cabeça? São apenas 12. São apenas 12. Você vai ler aqui e vai ver qual é princípio e qual não é, tá bom? Que está lá no artigo 3º. A igualdade de condições para acesso e permanência na escola é princípio? Sim ou não? Isso mesmo, gente. Isto é princípio. A garantia de um padrão de qualidade e valorização da experiência extraescolar. É princípio ou não? Sim, isto também é princípio, está lá no artigo 3º. O zelo pela aprendizagem dos alunos. Esse zelo, gente, não é princípio, é atribuição dos docentes. E está descrito no artigo de número 13. Carlinhos, então já sei a resposta? Já, está aqui na letra C, ó. O respeito à liberdade, apreço à tolerância, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, esse também é princípio. E como a questão pedia aquilo que não era princípio, o nosso gabarito só pode ser a letra C mesmo. Tá vendo? Não é difícil as questões sobre princípios. Vamos confirmar para ver se era isso mesmo? Olha aí, o gabarito. Gabarito, letra C. Tô de parabéns, certo pra mim. Vou fazer as minhas estrelinhas, tá bom, gente? Dizer que eu ganhei estrelinhas no meu caderno porque essa estrelinha ficou feia. Estrelinhas porque eu acertei a questão. E você acertou a questão? Coloque estrelinhas no seu também, tá bom? Vamos em frente. Questão de número 2 aí, um exercício de número 2. Considerando o artigo 1º, podemos verificar que a Lei 9394/96, em seus princípios, nos leva à reflexão. Vamos lá, então. Com relação à lei. Gente, olha aqui pra mim. O artigo 1º trata do quê? Da educação de forma ampla, da formação nos diversos espaços de construção do saber. Aquela formação que eu quero que o meu aluno tenha ao sair da igreja, ao sair dos ambientes que ele está lá de instituições de pesquisa, que ele saia do trabalho. São as construções que eu quero que ele tenha ao final da sua caminhada, porque aprender é um trajeto continuado, né? Ninguém para de aprender. E a LDB trouxe essa concepção de aprendizagem diária, de formação integral. Então, senhores, esse cuidado eu quero que você também tenha, tá bom? Então vamos lá ler a questão. Qual é a concepção e reflexão que eles nos levam? No artigo 1º. Que a sociedade não está adaptada para desenvolvê-la? A sociedade não está adaptada. Se ele diz que acontece na sociedade, este não deixou o item errado. A sociedade está adaptada tanto que faz essa formação todos os dias, né? A gente aprende no contato com o próximo. Letra B. Ela diz que os profissionais da educação não serão capazes de formalizar uma ação pedagógica à vigência da lei. Quem são os mais capacitados? Quem são os capacitados para isso? Os capacitados são os profissionais da educação. Os capacitados são esses, então este não também deixou o item errado. Letra C, ele diz que o ser humano é capaz do ambiente familiar. O ser humano, a partir do ambiente familiar até as manifestações culturais, deve ser preparado para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Senhores, certo ou errado? Senhores, perfeito. Ele diz que em qualquer espaço, desde a família até os espaços de manifestações culturais, eu me preparo para o meu pleno desenvolvimento, para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. Ele uniu aí o primeiro e uniu ainda o segundo artigo e deixou a questão perfeita. Gabarito é a letra C de sapo. Não é isso? C de sapo? Letra D.
que os processos formativos estarão prontos a partir da legislação. Gente, processos formativos são aqueles de acompanhamento, aqueles que eu consigo fazer com que o meu aluno caminhe. Isso só com a lei. A lei falou que tem que fazer, já está pronto? Não, gente, eles não estarão prontos. Isso se acontece pela formação e pela sensibilização dos profissionais da educação. E na letra L diz que a sociedade organizada e a escola não se entendem no processo educativo. É errado, gente. A sociedade organizada e a escola, elas devem estar cada vez mais próximas para que esse entendimento aconteça de forma mais prazerosa. Mas dizer que eles não se entendem, deixa um item errado. Então o gabarito só pode ser a letra C. Vamos ver se eu acertei? Gabarito letra C. Uhul, parabéns, mais estrelinhas para mim. E você acertou? Faz suas estrelinhas aí no seu material. Que estrelinha feia, Carlos. Faz sua estrelinha no seu material, tá bom? Vamos em frente, vamos em frente. Exercício de número 3. Considerando o texto 2, ainda sobre a 93, 94, eu não coloquei o texto, né? Que é clara quando estabelece as normas básicas para o acesso dos educandos ao ensino fundamental e destaca algumas diretrizes, marque a afirmativa que for correta. Vamos lá. Estamos falando de alunos para acessar o ensino fundamental. Vamos lá. Quantos anos a criatura acessa o ensino fundamental, Carlinhos? Ela sempre vai acessar, gente, aos 6 anos. Por quê? O acesso ao ensino fundamental, então deixa eu colocar aqui para vocês. O acesso ao ensino fundamental, ele se faz não por provas, ele não se faz para o aluno, ele não consegue, a educação infantil, que é a etapa anterior ao ensino fundamental, a educação infantil, ela não pode reter os alunos. Então eu vou dizer aqui, não há de existir, né, retenção dos alunos, não há retenção. E por que, Carlinhos, não há retenção? Porque a avaliação aqui é de acompanhamento. Ele não é retido pelo número de faltas. Então o acesso ao ensino fundamental sempre acontece aos 6 anos, tá bom? Então vamos ver lá. O ensino fundamental hoje, gente, ele é público? Ele é público? Oferta pública? Sim. Ele é obrigatório? Sim. Ele, a educação infantil e ainda o ensino médio. Educação infantil não, né? Vamos colocar aqui só pré-escola da educação infantil, só pré-escola. Ele também é gratuito? Certo, então essa alternativa já está certa, eu já vou marcá-la aí, tá bom? Progressiva extensão e universalização do ensino médio gratuito? Isso aqui, gente, existia na lei. Hoje não existe mais. Por quê? O ensino médio já é obrigatório. Atendimento educacional gratuito aos alunos com necessidades especiais. A terminologia necessidades especiais deixou de existir na nova Lei de Diretriz e Base. Agora a gente fala dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, alunos altas habilidades e os alunos superdotados. Então a letra C também não pode ser. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos adequada às suas necessidades. Isso aqui, gente, não está ligada à ideia do ensino fundamental, tá bom? E ainda a gente tem a letra E, que todas as alternativas estão corretas. Então não estão, porque a letra C não está correta. A letra D não está correta, porque não trata de acesso aos educandos do ensino fundamental. E, então, o gabarito só pode ser a letra A. Então vamos lá, vamos confirmar esse negócio. Olha aí, gente. Exercício número 3. O ensino fundamental é público, obrigatório e gratuito. Não esqueça, o ensino fundamental, mas também a pré-escola e o ensino médio. E a gente aqui está tratando dos alunos que têm de 4 a 17 anos, né? Então, o ensino fundamental é apenas uma etapa pública, obrigatória e gratuita. Vamos em frente. Questão de número 4. Pode-se afirmar que, segundo a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação Nacional, o ensino será administrado segundo os seguintes princípios. Novamente, uma questão de princípios, tá bom? Valorização do profissional da educação? Certo ou errado? Certo, isso é princípio. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? Os estabelecimentos oficiais são públicos e eles são realmente gratuitos. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública? Certo ou errado? Senhores, aí eu vou te pedir um cuidado, tá bom? Isso aqui é um princípio. É um princípio. Mas não é da LDB. Esse é um princípio da Constituição. Então, este item está certo ou errado? Ele é um princípio não da LDB, é um princípio da Constituição. Então, o nosso gabarito é a letra C. Garantia de um padrão de qualidade da educação nacional, certo? Certo, tem que ter qualidade, porque a gente injeta dinheiro nisso, então tem que ter qualidade. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas também
Sim. Então, o gabarito só pode ser a letra C. Vamos lá ver se isso está certo. Ó, certinho. Estrelinhas de novo. Vamos lá. Ainda vou escrever dessa vez na minha estrelinha aqui. Muito bom. A professora Mônica fez isso comigo, gente, na terceira série. E eu ficava todo feliz quando ela escrevia no meu caderno. Parabéns. Vamos fazer o exercício de número 5. Esse exercício é bem tranquilo, mas eu quero que você tenha uma atenção especial, tá bom? Luna é uma criança de 6 anos, portadora de deficiência auditiva média. Ao procurar uma escola para a Luna, os pais se surpreenderam, pois a escola rejeitou-a, argumentando não possuir turmas especiais. De acordo com a LDB, a escola agiu corretamente. Por quê? Então vamos lá, gente. Quando a escola rejeitou a aluna, ela agiu de forma correta ou incorreta? Sim ou não? Rejeitou, está certo ou está errado? Ela está errada. Então, a escola não poderia ter feito isso, tá bom? A escola não agiu corretamente. Por que ela não agiu corretamente, Carlinhos? Porque a aluna, gente, ela tem direito à escola. E dentro da escola regular, ela vai ter acesso ao atendimento educacional especializado, ao ANE. Vamos ver se alguma dessas alternativas trouxe essa ideia? Então, vamos lá. A escola agiu corretamente? Sim, porque a escola não possui profissional especializado para trabalhar com essa aluna. Senhores, o profissional especializado é apenas para o atendimento educacional especializado, que não necessariamente será na mesma escola. Então, a escola agiu errado? Não. E o profissional especializado não é uma condição de exigência, tá bom? A gente vai ter todos os profissionais das escolas hoje capacitados por sua formação inicial, tá bom? Então, isso já seria por si o erro da questão. Não, então aqui beleza, acertou a primeira parte, porque o ensino regular é obrigatório a todas as pessoas. A educação especial que a gente está tratando aqui, ela não está ligada ao ensino regular, que é do ensino fundamental, a qual a aluna procurava espaço. A gente está tratando aqui de uma modalidade de ensino. Então, a resposta está certa, mas a justificativa não está ligada à resposta, tá bom? Letra C, já começou errado, né? Já colocou sim. Porque a aluna deve ser matriculada numa PAI, numa Associação de Pais Alunos Especiais. Não, 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 não. A ideia do trabalho agora é na educação inclusiva, onde todos os alunos devem estar nas escolas regulares, tá bom? Então vamos lá. Não, não porque a aluna tem direito ao atendimento educacional especializado, gratuito, de preferência na rede regular de ensino. Essa resposta está muito boa. A aluna não... A escola agiu corretamente? Não. E ela tem acesso ao atendimento educacional especializado, de preferência em qualquer escola, nas escolas regulares de ensino, tá bom? Não aqui, porque deve haver oferta de educação regular para todas as crianças, adequadas às suas disponibilidades e às suas necessidades. A gente vai colocar aqui que o atendimento preferencial é o dever do Estado, que está descrito no artigo 4º. A letra E é uma questão que deixa dúvidas, né? A mais clara é a letra D. Vamos ver se o gabarito está aí, se está correto. Gabarito, letra D. Certinho. Parabéns para aqueles que acertaram. Essas são as questões, gente, que nós gravamos aqui para esse primeiro módulo de Lei de Diretrizes e Bases. Eu quero que você fique atento a algumas coisas. Olha para mim. Esses vídeos gravados até aqui, a gente está finalizando o nosso 4º vídeo. Para mim, são os vídeos mais importantes da Lei de Diretrizes e Bases. Você precisa assisti-los com afinco, com bastante cuidado e detalhes. São eles que mais caem nas provas. Nós vamos ter uma grande lista de exercícios disponibilizada que você vai poder fazer junto com os vídeos, né? Você vai fazer as questões e lá terão os gabaritos. Nós vamos comentar algumas questões em alguns vídeos que a gente vai fazendo. Eu separei 5 questões bem simples para a aula de hoje, mas eu espero sinceramente que você consiga se organizar e assistir todos esses vídeos e fazer os exercícios. Porque o bom atleta não é aquele que treina um dia ou outro, não. O atleta de ponta treina todos os dias e você também pode treinar todos os dias. Faça exercício todos os dias, leia, construa seus resumos, seus mapas conceituais. E aí você vai ter certeza que você vai conseguir acessar ao seu cargo público que você está almejando, tá bom? Então, senhores, tenham aí um bom momento de estudo pós-vídeo e nos encontramos no próximo. Um abraço, professor Carlinhos.